É permitido sentir. Nós precisamos ensinar aos pais para que eles possam ensinar aos filhos que está tudo bem sentir, que todas as emoções são legítimas, que os sentimentos fazem parte da nossa vida. Hoje a gente vai, nesse papo encorajador, bater um papo com a Luciene Silva, que é psicóloga, facilitadora do programa Encorajando Pais. E o tema de hoje é inteligência emocional na educação dos filhos. Sejam todos muito bem-vindos a esse nosso papo encorajador. Toda semana eu estarei aqui com uma das nossas alunas, das facilitadoras do programa Encorajando Pais, com temas importantes, temas para contribuir, para espalhar essas sementinhas de encorajamento para as famílias, e você enquanto profissional para se nutrir também enquanto para buscar ter acesso a essas informações baseadas em pesquisas, em estudos da neurociência, da psicologia, para que a gente consiga cada vez mais encorajar os pais, impactar e transformar as famílias. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Deixa eu ver se a nossa convidada já está por aqui. Vou aproveitar para pedir para vocês já enviarem aqui esse nosso encontro para outras pessoas. Cliquem aqui no aviãozinho e ajude a gente a espalhar essa mensagem para alcançar mais pessoas, convidando que você... Não sei se vocês vão concordar comigo, eu acredito que sim. Eu acredito que todo mundo, a sociedade seria muito melhor se as pessoas tivessem mais inteligência emocional, né? Então, o quanto a gente precisa, ensinar, educar, mostrar para as pessoas a importância da inteligência emocional desde a base, né? Desde as crianças pequenininhas ali, quanto mais elas aprenderem já a lidar com as suas emoções, mais elas vão se desenvolver de uma forma saudável. A gente vai falar sobre isso hoje. Vocês são super bem-vindos aqui para compartilhar, para participar suas dúvidas, enquanto a nossa convidada entra aqui com a gente. Oi, Lu, bem-vinda! Bom dia! Bom Bom dia! dia! Lu, comece se apresentando para o pessoal. Claro, primeiramente quero agradecer o convite, a oportunidade, muito feliz por estar aqui com você, encorajador, é uma gratidão mesmo, um privilégio, viu? Estou muito honrada. Que bom, eu também. Fico muito feliz de ter esses encontros com vocês aqui e te receber aqui nesse espaço. Obrigada. Então, eu sou a Luciene, sou psicóloga, estou com a Aline há um ano, né? Um ano e meio. Participei da turma 7 do programa Encorajando Pais e assim muito feliz, uma transformação, né, fazer parte dessa comunidade Encorajando Pais, fazer parte desse movimento que transforma as vidas, né, transforma famílias. Então é assim muito, muito gratificante. Sou mãe, tenho 2 filhos, um casal, Laura com 9 anos, o Léo com 5 anos. Então, assim, além, né, do aprendizado que eu tenho profissional, eu tenho também para transformar, para trazer para dentro da minha casa, da minha família. Então, assim, é muito precioso. Só tenho mesmo que esse movimento. Cada vez a gente quer mais, né? Cada papo encorajador, cada informação que a gente tem, recebe da Aline, né? Desse movimento, só acrescenta para a nossa vida, né? Então... Que linda! A transformação ela começa em nós, né? Então é muito bacana te ouvir e saber que é assim para você aí também, né? Todo esse conhecimento ele impacta e transforma primeiro a sua família, a sua relação com seus filhos, a educação que você oferece a eles,
para que então você também transborde isso para outras famílias, no seu local de trabalho, né? Seja em consultório, na instituição. Então, já deixo aqui o convite para vocês acompanharem também o trabalho da Lu. E quem está chegando aqui agora, que ainda não me conhece, eu sou a Aline Cistaroli, eu sou idealizadora da Educação e Parentalidade Encorajadora, que é esse movimento que a Lu comentou, que acredita na construção de um mundo melhor através do encorajamento dos pais. Então, todo o nosso movimento aqui, todas as ações que fazemos é para cada vez mais capacitar as pessoas, pais, educadores, profissionais, psicólogos, né, todos os profissionais que trabalham com crianças e adolescentes, capacitá-los cada vez mais para que a gente quebre ciclos de violência, para que a gente ofereça uma educação respeitosa, uma educação que desperte o potencial de cada ser humano, né? E falando aqui, já entrando um pouquinho no tema do nosso papo encorajador de hoje, é a inteligência emocional, que a gente sabe que é tão importante, né? Hoje a gente já avançou muito desde que esse conceito entrou na comunidade científica, né, que os estudos começaram a apontar sobre a importância da inteligência emocional, mas a gente sabe que ainda hoje a gente tem muito caminho pela frente, né? Que ainda é uma habilidade que as pessoas estão começando a olhar, né? Tem entre o tempo, né, em que as pesquisas, os estudos mostram, e até que isso se torne uma realidade de fato na vida das pessoas, existem décadas, né? Então, Lu, acho que daria para você começar falando um pouquinho o que é a inteligência emocional, a educação emocional, né? Sim. Então, esse termo, né, inteligência emocional, ele é recente, né? O primeiro livro que aborda esse tema foi aquele livro do Daniel Goleman, em 1995, né? Por isso que assim nós conhecemos esse tema, né? Então, antes, a inteligência emocional, ela era medida por parâmetros, né, que não considerava as emoções. Olha que coisa, né? Não considerava essas habilidades. E hoje a gente entende, né, que a inteligência emocional, ela compreende essa capacidade de reconhecer e lidar com os próprios sentimentos, utilizando ela ao seu favor, né? E também saber lidar, para além de saber lidar com os seus sentimentos, também saber lidar com o sentimento dos outros, né? Saber ter reações adequadas, melhor, né, para você. Então, isso é inteligência emocional, né? E John Gottman e a de Clare, né, no livro A Inteligência Emocional e a Arte de Educar os Nossos Filhos, eles descreveram um resultado que fizeram de uma pesquisa sobre como que acontece, né, com crianças que são educadas por pais que são preparadores emocionais. Pais que eles têm a inteligência emocional, que eu costumo dizer, né, Aline, que nós precisamos ser esse modelo. É difícil a gente pedir e exigir que os nossos filhos tenham inteligência emocional quando nós não temos, né? Muitas vezes a gente dá uma ordem para o filho, né? Então, por exemplo, olha, filho, você não vai ficar jogando mais porque já é, sei lá, 10 da noite. E a gente espera que eles falem assim, claro, mamãe, muito sensata a sua orientação. Eu vou fazer isso. E não é assim que funciona, não é? E porque eles querem continuar e aí se frustram. E aí, como é que a gente reage? Né? Então, olha como tem que ter mão dupla, né? Termos esse exemplo, ensinar, porque a criança, ela aprende como? Através dos nossos exemplos. Né? Então, acho que é fundamental a gente ter isso bem claro, que é importante que nós sejamos, né? E aí, nessa pesquisa, eles, então, fizeram essa comparação, né, desses estudos de pais preparadores emocionais e os pais que ignoravam, né, a importância das emoções. E as crianças que eram educadas por preparadores emocionais tinham uma quantidade menor de cortisol na urina. O
que é o cortisol? É um hormônio que ele está diretamente ligado, né, envolvido nas respostas que o organismo dá ao estresse. Essas crianças, filhos desses pais, que tinham, né, que buscavam a inteligência emocional e ensinavam essas habilidades para os filhos, elas adoeciam menos, tinham um sistema imunológico mais forte e tinham menos problemas respiratórios. Eram crianças mais resistentes, mais maleáveis, né? E possuíam maior capacidade de sair de um estado emocional. E aí eu achei muito interessante que eles fizeram um teste de incêndio com essas crianças, né? E as que eram filhas de preparadores emocionais, ao sair, né, desse teste de incêndio, elas foram capazes de realizar todos os processos de praxe durante um incêndio e poucos minutos depois se concentrar em uma aula de matemática. Olha. Tá. Então, a capacidade de se regular, né? Então, a inteligência emocional, como você trouxe, ela compreende essa capacidade de reconhecer as próprias emoções e as emoções dos outros, nomear aquilo que está sentindo e ter esse autocontrole, né? Conseguir se acalmar, se regular diante das situações. Então, o que você trouxe esse estudo é muito bacana, porque os pais que levaram em consideração as emoções para educar os seus filhos, educaram os seus filhos emocionalmente, essas crianças conseguiam agir melhor mediante as situações de estresse, né? Como um incêndio. Porque a gente sabe que quando a gente entra no modo sobrevivência, como por exemplo no caso de um incêndio, a gente perde essa capacidade, né? O nosso cérebro tem esse bloqueio e perde essa capacidade de pensar, de planejar, né? Mas quando tem essa base de uma educação emocional, um preparo emocional, a criança consegue voltar para o seu eixo muito mais facilmente, né? Eu acho que é legal, Lu, a gente perguntar aqui para o pessoal, quem aqui na infância recebeu essa educação emocional? Quem aqui na infância tinha permissão para sentir, né? Tinha essa permissão para os pais acolhiam, validavam, falavam, tá tudo bem, filho, isso que você está sentindo é raiva, isso que está sentindo é medo, vem aqui que a mamãe e o papai tá aqui com você, né? Quem aqui recebeu isso na infância? Coloca aqui sim ou não, para a gente saber como que vocês estão, né? Eu não, nunca. Como que foi na sua infância, Lu? Você recebeu essa educação, esse preparo emocional? Então, não recebi. Hoje, olhando, porque quantas vezes, né, engole o choro, não é assim? Não precisa chorar. E se chorava, eu vou te bater para você ter um motivo, porque não tem motivo. E é essa, né? Então, quantas vezes a gente se sente, né, inadequado por ter emoções que são involuntárias, né? Mas a gente recebe a educação que é errado, que não dá para sentir, não é? E aí, quanto mais a gente evita a emoção, mais a gente convive com ela, não é? Porque você não aprende a lidar, né? Lidar com ela. Tanto que nesse estudo, aquelas crianças que não tinham pais, preparadores emocionais, que não, né, davam importância para a emoção dos filhos, eles não conseguiam, né? Eles ficavam mais eufóricos, não conseguiam sair daquela emoção, né? Daquele estado causado durante o teste do incêndio, por exemplo. Então, assim, é fundamental saber, como você falou, né? Para lidar com eles, nomear, né? É isso mesmo. Eu também não recebi, né? Eu sempre fui muito chorona e o que era bem isso que você trouxe. Engole esse choro, você parece uma manteiga derretida, não pode falar nada com você, que você já abre o berreiro. Era essa a educação
emocional, né? E aquilo ia trazendo, hoje eu sei, né? Na época eu não sabia, mas o quanto aquilo foi impactando nesse sentimento de inadequação, é errado sentir. E aí eu chorava porque estava frustrada ou triste. E aí minha mãe falava que eu era uma manteiga derretida, eu começava a chorar de raiva por estar chorando. Então era uma bola de neve, assim, né? E não tinha essa permissão. Então, eu sou errada, eu sou inadequada, tem algo errado comigo, porque eu tô sentindo isso, mas isso as pessoas não gostam, as pessoas se afastam de mim, né? Me mandam para o quarto, me mandam, alguém colocou aqui, né? Me mandavam para o quarto para eu ir chorar sozinha, né? Então, olha as crenças que nós formamos lá na nossa infância, que as crianças estão formando em relação às emoções. Não é seguro sentir, se eu expressar as minhas emoções pode afastar as pessoas, eu sou inadequada por sentir essas emoções. Quando, na verdade, quando a gente tem esse conhecimento, né, da inteligência emocional, a gente entende que as emoções são informações, né, Lu? Essas informações daquilo que está se passando no nosso interior. E é que a gente só consegue acessar, se conectar com isso que está se passando no nosso interior, se a gente se permite sentir, se a gente se permite entrar em contato com essa raiva. Por que eu estou com raiva? O que nessa situação me deixou frustrada? O que está me gerando um medo diante, né? Eu vou fazer uma live hoje, enquanto adulto, né? Eu vou expor o meu trabalho, vou oferecer fazer uma parceria, vou fazer uma live, vou me expor, e aí eu sinto esse medo. Por quê? O que está por trás? Que informação esse medo está trazendo do meu interior para que eu consiga lidar com isso de fato e transpor isso, né? Para que as emoções, principalmente o medo, não paralise, né? Exatamente, exatamente. Muitos E aí, comentários aqui. tem o pessoal participando. Ó. Eu levo o nome de Chorona, escrita na minha família. A Deise falou que se sente super confortável com os relatos. É um acolhimento que vem de longe. Estamos juntas, né? Pessoas choronas são mais sensíveis. E aí, dentro, né, da inteligência emocional, de tudo que compreende, então, inteligência emocional, tem um componente muito importante que é a autorregulação, né? Quer falar um pouquinho, Lu, sobre isso? Sim, sim. E a autorregulação, né? E aí pensando, né, para complementar essa questão da emoção, dos sentimentos, porque nós somos seres emocionais. As emoções fazem parte de quem nós somos, né? Por mais que a gente tenha aprendido que eles são inúteis, que podem ser desativados quando a gente quiser, né? Então engole o choro, Botãozinho. isso. E não é assim, não existe o botão, né? Desliga essa emoção. Eles vêm, né? E aí, quando eu falo, quando mais a gente foge, mais nós ficamos com ele, é real. E aí, de várias formas, porque eles nos dão reações físicas também. Você falando, né, que você era muito chorona, e aí você chorava mais. Eu me lembrei, quando eu era criança, quando eu passava por emoções intensas, por exemplo, medo, susto, eu adoecia, eu ficava com febre. Você acredita? Então, eu tinha essa reação de adoecer. Uma forma de dizer, olha, olhe para os meus sentimentos, né? Olhe para mim. Então, eu lembro que eu ficava frequência assim com febre e meus pais já sabiam que aquilo era emocional. Ou porque eu passei por um susto, um medo, ou porque eu queria algo muito. Então, aí depois, quando eles me viam com febre, aí eles me olhavam, né? Eles falavam, o que você quer? Você quer alguma coisa? Teve algum susto, né? E aí, por quê? Porque eu não tinha a autorregulação emocional. Eu não conseguia me autorregular, lidar com aquela emoção, não aprendia, né? E aí, o que acontecia? Eu adoecia, manifestava de uma outra forma, né? Então, é muito importante a gente ouvir as emoções, aceitar, né? Eu costumo dizer que todas as emoções, né, elas são aceitáveis,
Nem todo comportamento é, né? Então, para se autorregular, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um soco na parede, eu vou xingar, vou ofender, vou me automutilar? Não, não é? Eu preciso me repor. E como que eu faço isso? Através do conhecimento das emoções. Não é isso? Então, a gente precisa primeiro aprender a identificar o que eu estou sentindo. Né? Qual é a emoção que os meus filhos estão sentindo? Para que eu consiga ajudar a lidar com eles, né? A partir dessa ação. E aí a gente tem que entender também que o processo de autorregulação, ele começa com a corregulação, que uma criança pequena, ela não aprende, ela não consegue se regular sozinha, ela precisa de um adulto com um cérebro maduro que ajude a se centrar, né? Que a ajude a se acalmar diante das situações ali de fortes emoções, né? Então, se uma criança hoje, né, adultos, se não tiveram essa base na infância, se não tiveram adultos que ajudavam, que pegava a criança no colo e ninava e falava, olha, tá tudo bem, a mamãe tá aqui, o papai tá aqui, eu tô aqui, isso que você tá sentindo é medo, isso que você tá sentindo é raiva, é tristeza, ajudasse a nomear aquele sentimento, essa criança, esse adulto hoje não sabe isso. Ficou essa lacuna no aprendizado. É claro que a gente pode desenvolver essa habilidade hoje, mas é um processo também, né? É um caminho de autoconhecimento, porque o que a gente aprendeu, o que a gente traz ali enquanto educação, aprendizado mesmo, foi a se desconectar da emoção, a trancar essas emoções, colocá-las num potinho. Né? E aí tem pessoas que vão para essa ficam ali paralisadas diante de tantas emoções e aí vão para uma depressão muitas vezes, porque tá todo um novelo de lã tudo embaraçado ali de todas as coisas, de todos os choros que elas foram engolindo, né? E aí fica tudo ali represado e não sabe o que fazer com tudo aquilo de informação, então sucumbe muitas vezes, né? Deprime ou vão para a ansiedade, né? Fica para essa inquietação, vai para a luta, vai às vezes para uma explosão emocional, vai descontar todas essas emoções na comida, na bebida, nos vícios, em compulsões, né? Porque também não aprendeu a lidar com tudo isso. Então, hoje a gente vê muito, não é à toa que a ansiedade, a depressão são as doenças do século hoje, né? Porque vem de uma falta de preparo emocional, dessa educação em que não era permitido sentir. Mas as emoções, elas são inatas, né? São intrínsecas ali da nossa natureza. Todos os humanos sentem, todos os animais sentem, né? E a gente precisa aprender a reconhecer essas informações que vêm do nosso interior para nomeá-las e para expressá-las de uma forma mais adequada. Então, o que esse sentimento está me dizendo, né? Sobre mim mesma, sobre o outro, a raiva, por exemplo, a gente não sempre que a gente fala sobre esse tema de inteligência emocional, é muito comum os pais falarem da raiva, né? Se queixarem da raiva dos filhos e tudo mais. Então, a gente entender que a raiva ela é importante, né? A raiva tem um fator de nos ajudar a estabelecer limites. A raiva nos indica, nos sinaliza quando nós estamos sendo injustiçados por algum, nos sentimos injustiçados por alguma questão. Então, a gente precisa entendendo qual é a informação que aquela emoção está nos sinalizando, né, Lu? Para a gente conseguir se domar aquela emoção, né, regular aquela emoção e ter esse autocontrole. Né? Por que você acha que é importante, né? Então, porque a gente só transforma aquilo que a gente aceita
né, reconhece para então aprender como lidar com aquilo. Né? Então, é muito importante para a autorregulação a gente nomear os sentimentos, falar sobre ele com as crianças. Você falou sobre a raiva, né? Tem aquele livro A Raiva. Até tenho ele aqui porque eu trabalho com ele com os meus filhos. Então, tem muitos recursos que a gente pode se utilizar, né, para ajudar os nossos filhos, né? Principalmente falar sobre os sentimentos. A gente ensina muitas vezes para os nossos filhos sobre objetos, né? Então, o que é uma faca, né? A gente utiliza aquilo para não se machucar. E aí a gente precisa também ensinar os nossos filhos sobre as emoções. Ensinar eles a utilizar delas, como você falou, tem o benefício de se ter raiva, né? Olha, quando você está com raiva, pode ser aí um termômetro de que você está sendo injustiçado. E aí, como é que você pode, de maneira adequada, lidar com isso? Não é? Porque nós somos responsáveis, né, pela alfabetização emocional dos nossos filhos. Nós devemos ensiná-los, né, como lidar com essas emoções. E as crianças, eles necessitam desse auxílio, né, para eles desenvolverem essas habilidades, né, de como lidar com os próprios sentimentos, não é verdade? Sim. Então, os sentimentos, quando a gente encara os sentimentos como bússolas, né, eles apontam, né, as emoções, elas apontam para as nossas necessidades. Então, quando eu tenho um sentimento, uma emoção, por trás tem uma necessidade que estão ou não sendo atendidas. E se a gente sem olhar, né, para essa direção, sem olhar, né, para essa emoção que está nos direcionando, é como a gente andar perdido, né? Perdido nesse nosso papel, né? E os nossos filhos também ficam ali perdidos, sem a direção, né? Então é muito importante a gente ter que somos, né? São bússolas, eles podem ser nossos aliados, né? E não algo que deve ser evitado, repudiado, né? A todo custo. Muitas vezes a gente não quer, muitas emoções, não tem emoção que aceita, né? Que é boa, que é ruim, né? Não, todas elas são aceitas, né? Todas as emoções são legítimas, né? São essas informações do nosso interior. E aí você já trouxe isso, mas acho que vale a gente reforçar, porque muitas vezes é o que confunde os pais, que então eu deixo o meu filho extravasar todas as emoções. Então ele tá com raiva, deixo ele colocar essa raiva para fora da forma que for. Não, né? Como você trouxe, todas as emoções são legítimas e nem todos os comportamentos são aceitáveis. Então, os limites, eles precisam estar no comportamento. Não é porque eu sinto que eu posso fazer, né? E essa é a grande diferença até dos adultos, né? Porque os adultos também têm essa dificuldade em separar emoção e comportamento e pensamento, né? E uma coisa está atrelada ali à outra. Então, quando os pais entendem que o limite, né? Eles podem acolher a raiva daquela criança, por exemplo. Então, filho, você está com raiva porque você queria ficar assistindo TV até mais tarde e está na hora de tomar banho, né? E está na hora de dormir. E não é legal você bater em mim ou você quebrar o controle da TV por causa disso, né? A sua raiva está legítima, é legítima. Você está frustrado com a situação porque é algo que você gostaria de fazer, é gostoso, você gosta de assistir TV e está tudo bem. E eu não aceito que você bata em mim, que você quebre as coisas. Então, vamos extravasar essa raiva de alguma forma que não te prejudique, nem prejudique ao outro. Exatamente. E aí canalizar isso, né? Exatamente. Ensinar consciência, né, das emoções e não entorpecimento. Não é? Sim. Se a gente deseja que os nossos filhos eles tenham inteligência emocional, né, que sejam adultos que tenham essas habilidades de resiliência, de autocontrole, de autorregulação,
é esse o nosso dever, né? De ensinar essas habilidades, né? De ensinar, né? E eu sei que essa missão não é nada fácil, não é? Não é fácil essa missão porque nós não aprendemos assim, não é? Nós não aprendemos, não fomos educados. E aí eu costumo dizer que é o esforço de ensinar enquanto se aprende, não é? Porque durante Eu falo, aquela eu reação da criança, falo, a nossa também, né? Resposta a eles também, né? exato, né? E eu sempre falo, Lu, que a educação dos filhos passa pela reeducação dos pais, né? Então, a importância é exatamente isso que você trouxe, de aprender enquanto se ensina, né? Então, eu reaprendo, porque eu vejo que os filhos, eles são essa grande oportunidade que os pais têm de ressignificar muita coisa na própria vida deles, né? De desenvolver novas habilidades. Então, a educação parental, ela vem com esse objetivo, né, de encorajar esses pais a assumirem a liderança da família, para que tenham essa responsabilidade, tenham essa coragem de despertar o potencial dos seus filhos. A gente se prepara, né, para tantas coisas na vida, faz faculdade para ter uma profissão, faz um curso para aprender um novo idioma, e da mesma forma a gente precisa estudar para educar, né? E é estudar no sentido de ter esse conhecimento sobre o neurodesenvolvimento, sobre as práticas encorajadoras, mas esse estudar a si mesmo também, para entender, olha aqui, eu aprendi que as emoções são para ser reprimidas. E aí o meu filho está aqui diante de mim, expressando, colocando para fora tudo que ele sente. Como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou despertar o potencial dele a partir da minha transformação também? Então, o que eu posso aprender a expressar as minhas emoções? Porque muitas vezes os pais falam para a criança assim, se você aprontar mais uma, se você não ficar quieto agora, eu vou te bater, né? Assim, com raiva, porque a criança está expressando a raiva. Ou o adulto que entra na birra junto com a criança, né? Então, quer repreender a criança porque está fazendo birra e o adulto vai lá e faz birra também porque não tem essa capacidade de autocontrole. Ou pior, que na minha opinião, né, uma das coisas mais graves assim que a gente vê hoje, que a gente aprendeu isso na infância, é que o outro é responsável pelo nosso sentimento, né? Então, a mamãe tá triste porque você não me obedeceu. Ah, o papai ficou bravo e te bateu porque você fez tal coisa. Então, a gente coloca a culpa pelos nossos sentimentos no outro, quando na verdade nós somos responsáveis, porque o sentimento ele veio de dentro. A atitude do outro ele pode ter despertado, né, influenciado, mas a emoção é minha. Então não é o outro, né, mas é aquilo que eu, enquanto adulto, enquanto pessoa, tenho de necessidades que foram atendidas ou não, e que a situação do outro despertou, né, essa emoção, mas não é responsabilidade dele. Então, eu vejo que a falta da inteligência emocional dos adultos faz com que muitas vezes eles sejam incoerentes na educação dos seus filhos, cobrem das crianças coisas que os adultos não conseguem dar e também joguem essa responsabilidade em cima deles, né? Sim, exatamente. Né? Então, é realmente um grande desafio, né? De ensinar enquanto a gente está aprendendo, né? Exatamente. Exato. E aí, acho que para a gente ir caminhando, eu não sei se o pessoal aqui tem perguntas, está fazendo sentido isso para vocês? O que a gente está conversando, trazendo aqui nesse papo encorajador, deixa aqui as suas dúvidas. Você que está assistindo a reprise aqui do encontro também, deixa nos comentários. Já manda aqui, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, já compartilha com outras pessoas para que elas tenham acesso a essas informações também.
e a gente consiga espalhar cada vez mais essa mensagem, né, de encorajamento. Eu acho que são doses de encorajamento que a gente oferece nesses papos encorajadores para disseminar o conhecimento, a informação, para a gente ressignificar muita coisa daquilo que a gente aprendeu e que hoje a gente vê que existem outras formas, né? Eu sempre gosto de falar, os nossos pais nos ofereceram o melhor que eles tinham com o conhecimento, com os recursos que eles tinham no momento, né? Como a Lu trouxe no início do nosso bate-papo, o conceito de inteligência emocional, ele é da década de 90, né? O livro do Daniel Goleman, que disseminou todo esse conceito, é de 95. E existe uma lacuna, né? um grande tempo em que um conceito é apresentado e até que aquilo se torne realidade, se torne prática realmente na vida das pessoas. Então a gente vê aí essas décadas de informação e que agora cada vez mais a gente vê, realmente tem percebido essa necessidade, né? Então, para dentro das escolas, o quanto as crianças, hoje a educação emocional, ela já deveria, né, estar presente, já existem leis na BNCC que prezam pela educação emocional, por esse preparo emocional dentro das escolas, porque é fundamental, assim, as pesquisas apontam que educação emocional contribui com melhores empregos, melhores salários, melhor desempenho acadêmico, as crianças têm uma tendência muito menor a se envolver com comportamentos inadequados ali, drogas, crimes e tudo mais. Então, realmente a gente precisa investir. Então, compartilha esse conteúdo com as pessoas para que cada vez mais elas tenham essa consciência, vá ampliando essa consciência acerca da importância da inteligência emocional, né? A Maria Lúcia colocou muito sentido tudo que vocês estão falando, a clareza de suas falas abrem portas de entendimento sobre o papel e responsabilidade que tenho como mãe. Que bom, fico feliz, né? A gente fica feliz, né, Lu? Fiquei muito feliz. A ideia é contribuir, trazer essas informações, né, que às vezes elas são tão simples, né, porque fazem parte da nossa experiência. A gente olhar para a nossa criança interior, não é, para a nossa história, nossa infância, como nós fizemos aqui, a gente começa a perceber as necessidades das crianças, né, hoje. Faz muitos relatos aqui, né, de crianças que sofreram por não ter tido esse ensinamento, né, sobre as emoções. A gente vê na nossa própria vida adulta a falta que isso nos fez, né? Quantos problemas nós temos hoje, enquanto adultos, consultórios aí de psicologia lotados de adultos que estão adoecidos emocionalmente. A gente vê os adolescentes muito adoecidos emocionalmente, que vão para esses comportamentos de automutilação, de uma série de transtornos que se apresentam hoje por falta de educação emocional, por falta de uma base, não só dos pais, né, mas de toda uma base educacional que contemple as emoções, que ensinem. Assim como ele é importante aprender a ler e a escrever, é importante que aprenda a reconhecer, a ler as suas próprias emoções. Exatamente. Né? Todas as experiências, né, da vida, elas são oportunidades, não é, para a gente aprender, né, a lidar com as emoções, a se autorregular, como a Aline trouxe, né? Hoje é um tema muito importante, pertinente, na vida adulta, em todas as relações, a gente precisa ter uma inteligência emocional, ter estratégias para lidar com as emoções, de maneira positiva, com que ela contribua para o nosso bem-estar, não é? Porque senão a gente acaba
sucumbindo, né? Se a gente só fizer isso que a gente foi ensinado, né? O que é mais cômodo é fugir. Então, por exemplo, como ela citou, profissionalmente, hoje eu tenho uma live com a Aline Sestaroli. Né? Ai, vem aquela emoção, ai, será que vai dar certo? Ai, que medo, né? Eu vou dar conta, né? E aí, qual seria a tendência? Ah, não vou. Ou quando se faz o convite, a gente não aceita, é mais fácil, né? Porque vem aquela emoção natural, né? Ai, meu Deus, que medo, né? E aí, quando a gente consegue lidar com isso e enfrentar, aprender que são oportunidades, né? Sentir aquela emoção, ansiedade, aquele medo, né? São oportunidades para a gente lidar, enfrentar, porque aí a gente reconhece e aprende como fazer, não é? Sim. Lidar com essa emoção. Vai mesmo com medo, mesmo com receio, não é? Para que a gente consiga. E isso, quantas pessoas acabam perdendo oportunidades de relacionamento? Exato. E a gente só consegue manifestar de fato o nosso potencial e despertar o potencial dos nossos filhos se a gente aprende a lidar com as nossas emoções e a superar, a transpor os medos. Porque o medo, ele é importante, né? O medo, ele nos ajuda na preservação, né? Se os nossos ancestrais não sentissem medo, nós não estaríamos aqui hoje. Porque o medo, ele nos ajuda a ter um cuidado, a ter mais cautela. Então, no exemplo que você trouxe, em relação a fazer aqui esse papo encorajador, né? Claro, eu também sinto, ai meu Deus, e aí, né? Como vai ser? Será que as pessoas vão participar? Se esse conteúdo a gente vai conseguir transmitir de uma forma que faça sentido e tudo mais? Então, o que esse medo nos ajuda? A nos prepararmos. Então, a gente estuda, a gente vai buscar dados, você trouxe dados, pesquisas, um conhecimento. A gente não está falando aqui achismo, né? Ah, eu acho que o medo tal, que as emoções. Não, a gente foi buscar estudos, a gente se preparou para transbordar esse conteúdo, esse conhecimento aqui para vocês. Então, o medo nos ajuda nesse sentido. Se a gente não sente medo, a gente vê aí muitas pessoas que não têm medo e saem falando qualquer coisa, né? E isso é prejudicial também, né? Então, é usar as emoções ao nosso favor, né? Se eu estou com raiva, alguém aqui tinha colocado que a raiva, ela também nos ajuda a ter essa energia, né? Então, se eu vejo alguma coisa, algo que eu fique indignada, que desperte essa raiva, se eu usar essa raiva ao meu favor, eu vou me posicionar, eu vou atrás para conseguir alcançar aquele objetivo. Então, a raiva nos dá essa energia de ação também. Então, quando a gente aprende a lidar com as nossas emoções e ensina isso para as crianças, a gente consegue ter essa potencialidade, né, do nosso ser, da expressão do nosso ser. Exatamente. Aí poder fazer escolhas, né, de como eu vou lidar com a minha emoção. Será que, então, por exemplo, o medo, ele vai me paralisar, né, porque ele tem essa força, esse poder, né, também. Talvez tem momentos que é importante que o medo, ele nos paralise, né, porque aí ele vem nesse sentido de nos proteger. Ou o que eu vou fazer com ele, nesse medo que dá para eu fazer, né? Então, enfrentá-lo, né, e me preparar, enfim. Perfeito, é exatamente isso. Exato. A Claudete está perguntando do livro sobre a raiva que foi comentado. Não sei se você tem ele por aí. Então, assim, esse aqui, ó. Tá. Tá pra... A raiva. A raiva. Ele é Legal. ótimo. Para criança, quanto para adulto, né? Ele é maravilhoso. Ele começa falando sobre a raivinha. Ela era bem pequenininha. E aí ela foi se alimentando e ficou bem grande, né? É muito legal. As crianças adoram, né? É da Blandina Franco e José Carlos Lolo. É maravilhoso. Chama... Depois você legal. coloca nos seus stories e aí o pessoal manda uma mensagem aí no direct para pegar o nome e as referências certinhas. E
O nome do livro do Daniel Goleman e a pesquisa sobre pais preparadores emocionais. O livro é Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, e um outro do John Gottman, que é a inteligência emocional e a arte de educar os nossos filhos. Exato. São algumas referências aí. Lu, eu acho que para a gente encerrar, é bacana trazer, de repente, algumas dicas de como que a gente pode, né? Como que a gente pode encorajar os pais nesse processo de desenvolver inteligência emocional neles e nas crianças. Eu acho que é importante, né, a gente desenvolver, né, ajudar os nossos filhos a desenvolver essa autorregulação. Isso a gente consegue proporcionando para eles um ambiente seguro, previsível, né, na medida do possível, e consistente. Costumo falar, né, estabelecer limites diários, eles são necessários, né, as crianças elas necessitam disso. E nós podemos ter, né, em nossa casa, ferramentas que podem nos auxiliar, né, nos ajudar de maneira lúdica aos nossos filhos. Eu tenho aqui, por exemplo, vou mostrar para vocês, um termômetro das emoções. Olha, o que vocês podem fazer? Né? Então, por exemplo, aqui fala, estou feliz. Então, se a criança, como que você está sentindo? Eu posso perguntar para os meus filhos, para espelhar para eles as emoções, ensinar para eles, nomear, que eles saibam dizer o nome das emoções, para identificar, né? Assim como eu disse que a gente ensina o nome de todas as coisas, os objetos, né? Então, como você está? Feliz? Calmo? Entediado, triste, irritado, e aí eles colocam, né, esse pomponzinho onde ele está se sentindo. Por exemplo, se ele está irritado, né, então ele reconhece que está irritado, está com raiva. Vocês podem preparar aí com eles, ter esse termômetro, não precisa ser assim, né? Vocês podem fazer numa folha, né? Coloque aqui um X, como é que você está se sentindo. E aí, a partir do momento que ele fala, eu estou com raiva, aí a gente tem aqui a roda das escolhas. Então, é uma ferramenta, né, da disciplina positiva que vai... Então, se você está com raiva, o que você pode fazer? Então, ele vai na roda das escolhas de possibilidades. Então, ele pode desenhar, ler alguma coisa, respirar. Tá vendo? E aí, vocês também podem fazer, por exemplo, aí uma roda da escolha, que são alternativas. Então, tudo bem, eu posso estar entediado, eu posso estar irritado, com raiva, com medo. Posso, eu aceito isso. E o que eu posso fazer com isso? O que é aceitável? E aí você dá opções para que eles aprendam como lidar, quais são as alternativas, né? E teve um momento, compartilhando aqui com vocês, que eu estava muito irritada, que o meu filho de 5 anos, ele tinha quebrado alguma coisa, algum objeto, né? Aí a gente fica, meu Deus! Aí a minha filha falou assim de novo, mamãe, você quer ir lá na roda das escolhas? E aí eu achei, realmente, nesse momento eu preciso, né? De ter uma escolha, né? Aceitável, adequada para aquela emoção. Porque, né? Você sente raiva, você fica frustrado. Aí, como diz, é bem mais fácil a gente reagir, eu vou bater, eu vou gritar, brigar, enfim, e aí você ensina, é verdade, filho, eu vou na roda das escolhas. Né? Então, são maneiras, são ferramentas, habilidades que a gente vai aprendendo, né? Que eu fui aprendendo aqui com a Aline, né? Na comunidade, de como lidar com as emoções e como ensinar os nossos filhos. Uma outra ferramenta que eu utilizo, que ensino, eu acho que é muito válida, Aline, é aquelas reuniões de família, né? Que é um espaço em que a gente fala sobre os nossos desafios, sobre os medos, né? E aí também consegue pensar em soluções para os nossos problemas. Não é? Então, é muito bacana, são ferramentas assim, né? E aí, as ferramentas, as dicas que eu dou, né? Para que você ouça atentamente o que a criança tem a dizer, sem julgamento. E ouvir atentamente não é estar com o celular na mão, não é estar lavando a louça, né? É estar ali realmente. Né? Então, se ele está chorando, se ele está contando algo que a gente precisa
observar atentamente as expressões que muitas vezes falam mais, aquele olhar, né? Então, muitas vezes, por conta da rotina, a falta de tempo, tantas tarefas que a gente acaba não se permitindo, né? Se atentar, estar ali presente. Então, é importante que a gente observe os nossos filhos, para então ajudá-los a se observarem, não é? E acho que dar essa permissão para sentir, né? Dar essa permissão para nós, enquanto adultos, e para as crianças, de sentirem. Ao invés de reprimir a emoção, né? De mostrar esse caminho. Porque muitas vezes a gente fala para a criança assim, não pode bater, não pode gritar, não pode se jogar no chão, não pode. E aí, voltando um pouquinho na roda das escolhas, né, que você trouxe, eu adoro essa ferramenta. Dentro da formação em educação e parentalidade encorajadora, a gente tem um módulo completo assim sobre inteligência emocional, como com diversas estratégias, né, de como lidar, como ensinar os pais a cada uma dessas emoções. Mas uma das que eu gosto bastante em relação a essa roda de escolhas, é justamente o fato de oferecer escolhas, ao invés de falar não faça tal coisa, mas então o que a criança pode fazer com aquilo que ela está sentindo, né? Porque falar para ela não bater não é o suficiente. Ela não vai bater, ok, mas o que ela faz com aquela raiva que ela está? Então, ela pode desenhar, fazer um desenho da raiva e rabiscar. Eu atendi os pais que a filhinha, ela tinha muita raiva, assim, uma criança de 5 anos, que eles fizeram a caixa da raiva. Então, eles tinham lá papel sulfite, canetinhas, giz de cera, e a criança, nessas situações em que ela estava com muita energia, ela ia lá e pegava o giz preto e rabiscava o papel e fazia o desenho da raiva. Era uma forma adequada, num local adequado, para ela extravasar aquela emoção. Depois que ela se acalmava, aí sim os pais conversavam sobre o assunto, sobre o ocorrido, pensavam em novas situações, já grava esse aprendizado. Então, ensinar a educação emocional, a inteligência emocional é ensinar o que eu faço com aquilo que eu estou sentindo, né? Exatamente, exatamente, né? E é importante a gente ajudá-los, né? A dar nomes aos sentimentos, né? Então, quando você olha, observa atentamente, você consegue observar o que ele está sentindo e ajudá-los dando nome, né? Você ficou muito triste, ou você está com raiva, né? Você está decepcionado, para ajudar ele a expressar, né, aquela emoção e ir aprendendo a identificar o que ele está sentindo. Isso é assim fundamental, né, para que a gente consiga investigar qual é a necessidade. Então eu olho atentamente, né, eu vejo qual é o sentimento e eu investigo qual é a necessidade. Quantas vezes a criança está chorosa, né, irritada, não quer nada. E aí, se a gente pensar, olhar atentamente, né, ver qual é o sentimento, tentar descobrir, investigar qual é a necessidade, porque lembra que no começo a gente falou, né, que por trás tem uma necessidade, foi atendida ou não, né? E aí você pensa, poxa, é o horário do sono, por exemplo, né? Ele está cansado. Hoje foi um dia que saiu da rotina, ele está cansado. Então você investiga, né, qual é a necessidade da criança, né? E ajuda ela a pensar nas possibilidades, né? De fazer escolha. Olha, você está triste, ou percebi que você está cansado, né? O que você pode fazer agora? Então, de repente, vamos tomar um banho, já ir para a cama, não é? Ou você quer sair daqui, está muito barulho para você, enfim, não é? Acho que essas são aí Avaliar todo o contexto, né? exatamente dicas aí de possibilidades que a gente pode ir fazendo, né? E aprendendo. Para encorajar esses pais, né? E eu adorei, Lu, acho que a gente conseguiu trazer aqui. É claro que esse é um tema amplo, né? Cada vez mais que a gente vai conversando, a gente vai ampliando essa percepção, mas o cerne é
o quanto a gente precisa dar permissão para sentir, o quanto a gente precisa educar emocionalmente as crianças para que elas despertem o seu potencial, né? Para que o quanto nós, enquanto adultos, precisamos reaprender a lidar com as nossas emoções para que a gente consiga acolher, legitimar a emoção das nossas crianças. E eu deixo aqui o convite para vocês que querem fazer parte do nosso movimento, que querem aprender mais recursos de inteligência emocional para as crianças, para orientar esses pais, para encorajar esses pais. As inscrições para a próxima turma da formação em educação e parentalidade encorajadora estão abertas. Se você quer se tornar esse dente de leão, como a Luciene, para trazer esse encorajamento para os pais, eu deixo aqui esse convite para vocês. E o convite também para acompanhar o trabalho da Lu, que é psicóloga. Fala um pouquinho de você, Lu, para o pessoal, onde que você atende, ou o que você faz aí no seu trabalho. Isso, eu sou psicóloga, eu trabalho em Budas Artes, né? E também moro em Bugaçu, faço os atendimentos remotos, trabalho também numa ONG Passos Mágicos, onde eu desenvolvo esse trabalho, né, de educação parental. Então, estou em Bugaçu, tenho as redes sociais no meu Instagram, quem quiser conversar comigo, mais possibilidades, né? Eu sou uma educadora parental formada aí, né, pela Aline, na Escola de Parentalidade Encorajadora. Então é isso. Muito obrigada, viu, Aline? Gratidão, muito feliz. Um quentinho aí com esse papo encorajador. Ai, maravilhoso. Muito obrigada pelo seu sim, pela sua disponibilidade em compartilhar o seu conhecimento aqui com a gente. Obrigada a vocês que nos acompanharam aqui ao vivo ou a reprise. Eu vou deixar ela disponível aqui para vocês. Então, compartilhem, ajudem a espalhar essas sementinhas de encorajamento para que a gente consiga alcançar mais pessoas. Já acompanhe, quem ainda não me segue aqui no perfil, já clica aqui, começa a seguir o meu perfil da Lu para que vocês possam receber sempre esses conhecimentos, essas doses de encorajamento. Toda semana, toda quarta, 8h30 da manhã, aqui no nosso perfil. Um beijo, fiquem com Deus, uma ótima semana e até mais.